Boa noite. Desde o início do século XX, a vila de Tabuleiro Grande, como era conhecido, Juazeiro do Norte, buscava desvincular-se da cidade do Crato. Como argumento principal, o fato de que a vila se tornara a maior e mais importante que a sede. De fato, Tabuleiro Grande apresentou um crescimento surpreendente, chegando a rivalizar até mesmo a nossa capital do estado, Fortaleza. O movimento em prol da emancipação ganhou força em 1909, com a chegada do padre Alencar Peixoto e de José Marrocos. Juntos fundaram o jornal O Rebate, que se tornou o principal difusor do projeto. No mesmo ano, houve uma greve geral da população, causando prejuízos à economia do Crato. Em 1910, foi organizada uma passeata pela emancipação, reunindo aproximadamente 15 mil pessoas. Em 22 de julho de 1911, a emancipação de Juazeiro do Norte veio através da Lei 10.028. O novo município passou a chamar-se Juazeiro apenas, né? Dando a referência a uma árvore típica da região. E Padre Cícero é eleito naquele ano o primeiro prefeito. E foi assim que tudo começou aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E para dar continuidade a essa história brilhante, fomos buscar um historiador, advogado, ex-vereador por 3 mandatos, onde na ocasião assumiu a prefeitura aqui de Juazeiro do Norte. Eu estou falando de Dr. Carlos Pimentel, e é com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite, oferecimento Drogarias Avenida, 25 anos de sucesso, a direção certa da sua saúde. Água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina. Compromisso marcado, 20 horas e 30 minutos, às terças-feiras, aqui no programa Café com Leite pela TV Verde Vale, levando até você informações. E hoje vamos falar sobre a brilhante história dessa nossa maravilhosa cidade de Juazeiro do Norte. E hoje, como eu disse, nós conversamos aqui com o nosso querido Dr. Carlos Pimentel, que é um verdadeiro, onde eu sou um admirador da sua sapiência. Eu quero cumprimentá-lo. Boa noite, doutor Pimentel. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Eu agradeço a você. Eu estava dizendo aos meninos que compõem essa equipe da minha responsabilidade com a família. Você, Gilda e seu pai, essa coisa toda. Juazeiro do Norte tem uma história muito peculiar, não vou dizer frugal, não é aquela cidade frugal. Veja bem, o padre Cícero era vigário de Caririaçu, que era São Pedro do Crato. Era um vilarejo ou era uma cidade? Não, Crato, São Pedro já era município. Mas na passagem por aqui, ele viu uma situação interessante, porque Juazeiro era um distrito, um vilarejo, onde a bagunça era muito grande. Prostituta, jogo do bicho, essa coisa toda. E no dia 11 de abril de 1872, ele ficou aqui e, na passagem para Caririaçu, foi convidado por um cidadão de Juazeiro. Eu vou me responsabilizar. Eu vou dizer que eu também sou responsável, que não dei uma homenagem a esse homem, chamado Simeão Correia de Macedo. Ele chamou o padre Cícero para ficar aqui, e o padre Cícero, numa noite de Natal, celebrou a missa de Natal e encantou a população. E o Simeão era de Juazeiro, irmão de Pelúcio Correia de Macedo, que foi o construtor dos relógios
da maioria das cidades no Nordeste. A única fábrica de sino, né? De sino, inclusive pai de 4 padres, Zé Carlos, João Carlos, Manuel Macedo e Antônio Carlos, que eram jesuítas. E a época jesuíta era uma congregação que mandava no Brasil e no mundo. Então, no dia 11 de abril de 1862, o Patrício veio para cá, ficou aqui e celebrou uma missa de Natal, foi para Caririaçu, depois trouxe a mãe, as 2 irmãs e a escrava Teresa e ficou aqui. Então ele foi, em realidade, o estruturador do Juazeiro. Se bem, e vamos colocar aqui historicamente, ele não foi o fundador do Juazeiro. O fundador do Juazeiro foi o padre Pedro Ribeiro de Carvalho, que era filho do brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro. Quando ele chegou a Juazeiro, ele já encontrou a capela de Nossa Senhora das Dores construída, ele já encontrou as famílias Dias e Sobreira estruturadas. Então, ele foi o dinamizador. Mas aí o Padre Cícero nós levamos aí em consideração da fundação em detrimento da emancipação. Ah, sim. Né? Eu estava vendo agora na TV Cultura, falando sobre Acioli, Nogueira Acioli. A independência do Juazeiro, indubitavelmente, e quem foi que me perguntou, foi você ou foi você? Não sei qual dos dois me perguntou. Floro Bartolomeu, sem Floro Bartolomeu, Juazeiro nunca seria o que é hoje. Porque ele tem espírito político, aquele espírito dinamizador, aquele espírito revolucionário. Então, Floro vem de Capim Grosso, na Bahia, ao lado do Conde Adolfo, e indubitavelmente foi um homem extraordinário. Por quê, Leite? Porque ele foi vice-presidente do Congresso Nacional. Juazeiro não era nem cidade, era um distrito. E ele já era vice-presidente do Congresso Nacional. Então, ele tem muita influência em cima de Hermes da Fonseca, que era o presidente da República, e de Pinheiro Machado, que depois foi assassinado, não é? Que era o alter ego, o outro homem do governo, nós chamamos isso em política de, como é que chama? Lembro já o nome, você já lembro já. Ele era o alter ego, o outro eu, ele era o manda-chuva, e Floro, baseado nesse confronto, nessa amizade com Pinheiro Machado, depois Franco Rabelo elegeu Setembrino de Carvalho governador do Ceará e fez o Padre Cícero o primeiro prefeito de Juazeiro em 1914. Quer dizer, Floro, há quem diga que Floro foi um devasso, foi um cara, sei lá, ditador, mas Floro foi de uma necessidade extremada ao Juazeiro. Sem Floro Bartolomeu, Juazeiro não existia. Na época ele era o médico, né, do Padre Cícero. Sim, era médico. Na cidade, né? Sim, médico, advogado, ele foi rábula, porque advogado, ser advogado como eu sou também, e ele não era formado, era rábula. Mas eu digo uma coisa, tem um episódio que eu vou contar aqui para vocês, que pouca gente sabe. Quando houve a Revolução de 14, que Juazeiro tomou a Barbalha, invadiu a Barbalha, saqueou a Barbalha, saqueou o Crato, o presidente da Assembleia era César Carlos de Oliveira Filho, pai do César Carlos, que foi governador agora em 70 e pouco. Médico, muito famoso, muito querido. Esculhambou com Floro. Floro morava ao lado da Assembleia, num hotel chamado Hotel Fortaleza. E disse, doutor Floro, não esculhambando com o senhor ali na Assembleia.
Ele chegou de branco, com um revólver paralelo, botou em cima da tribuna e disse: senhor presidente, vim de branco para ser mais claro. E o presidente nunca mais foi à Assembleia. Foi se defender, né? Porque o homem, ele era extraordinário. Até houve controvérsias dele com o padre Cícero, por exemplo. O padre Cícero não queria... Do César Carlos. Não, do Floro. Do Floro. O padre Cícero não queria que houvesse no Crato, na Revolução, esbulho possessório. Você sabe o que é isso, você é advogado. Mas ele disse ao padre Cícero: você já viu revolução? Você já viu briga sem se tomar nada de ninguém? A intenção é essa. A intenção é essa. Então, ele era um homem profundamente sério, inventou o carnaval no Juazeiro. Floro Bartolomeu. Bartolomeu. Trouxe para o carnaval. Hein? Ele foi prefeito? Não. Não. Ele foi deputado estadual, deputado federal e vice-presidente do Congresso Nacional. E foi governador. Porque depois o Franco Rabelo, e ali na rua, rua Doutor Floro, com o padre Cícero, que era uma espécie de prefeitura, a intendência, ele assumiu ali. E eu falo isso com muita propriedade, porque a minha história é, como Lineuso Gonçalves, não é uma história vulgar. Meu avô foi prefeito do Juazeiro por alguns dias, porque não tinha vice-prefeito, era o secretário de administração. Eu fui prefeito por alguns dias, 15 dias, conheço a história, e tenho um cara extraordinário chamado Daniel Walker, que é doutor sedimentado em História de Juazeiro. Então, que eu considero, mas sem Floro Bartolomeu, quando ele disse ao padre Cícero: você não me quer não? Eu vou me embora. Mas deixa eu te perguntar, o padre Cícero, ele foi prefeito por quanto tempo? Ele foi prefeito várias vezes. É porque... Quem sucedeu? Não, deixa eu te dizer uma coisa. Os senhores telespectadores, desculpem, porque eu gosto muito dele, estou dizendo só a ele. Na época, era intendência, não era prefeitura. Não era prefeitura. Então, ele foi prefeito várias vezes. Até porque Leite é o dono do café com leite aqui. Essa menina, esse rapaz, esse outro aqui, para contestar Leite, é difícil. Na época, para contestar o padre Cícero, é difícil. Não tinha oposição. Não tinha oposição. Então, ele foi prefeito várias vezes, inclusive ele foi contestado, sim. João Bezerra, que é tio dos coronéis, e avô, não sei, avô, como é que chama? Queria chamar avô... João Bezerra, parente de João Bezerra ali, não dá. Não, João Bezerra, pai de Leandro ali da rua, no Socorro, perto de você. Ele foi avô dos coronéis, de Adalto, de Humberto, avô de criação. Então, ele foi candidato a prefeito e perdeu para o padre Cícero. O padre Cícero teve tantos votos, ele teve 20. Ele teve 20. Então, a oposição contra o padre Cícero era pequena. Era pequena. Mas depois ele foi prefeito, com o apoio do padre Cícero, e o padre Cícero fez dele prefeito de Juazeiro. Então, o padre Cícero foi prefeito por um motivo. O governador Acioli e depois o governador... Porque na época o governador era Nogueira Acioli, né? Queria apaziguar Juazeiro. Porque se você, eu não sei como é que está aqui o horário, vai falar do Pacto dos Coronéis. Não, nós vamos falar no segundo bloco. Continue, daqui a pouco nós vamos falar no segundo bloco. O padre Cícero foi o presidente do Pacto dos Coronéis. Que meu bisavô, que era prefeito do Quixará, né, José Alves Pimentel, participou da história, que era
uma conciliação dos coronéis para não acolorar vagabundo, criminosos. Não tinha essa intenção. Então o padre Cícero, ele era o chefe e ele era o mentor dessa coisa de não haver. Por quê? Porque ele já era muito batido pela Igreja Católica. Eu estive em Roma em 98 e eu, o padre Murilo, e eu conversando com o padre Murilo, Leite, o quartinho, a tua ex-mulher estava comigo, a tua ex-mulher. Se tu visse o quartinho, era isso aqui. 2 metros por 3. E o padre Cícero se sujeitar a isso e ser capelão da igreja de São Carlos al Corso, na Itália, em Roma, a cidade eterna, a maior cidade do mundo, da história do mundo, para obedecer um bispo. Então, ele queria tudo isso, ele queria ser humilde, e foi humilde, para não prejudicar ele próprio, a ponto de ele profetizar, e hoje a gente está vendo ele dizer o que ele disse, diante do crescimento evangélico, está aí, ele disse, depois da minha morte é que o Juazeiro vai crescer. Meu padrinho, o moço Quinderé, chegou no caso, fez uma esculhambação, fez um sermão, esculhambando com ele. Ele disse, não tem nada não, vão me procurar depois. Hoje o padre Cícero é uma figura conotada, procurada, respeitada, a ponto de eu na França, na última viagem que eu fiz à Europa, ver um cartaz no aeroporto Charles de Gaulle, repetindo uma frase de Gonçalves Dias, o poeta maranhense: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. E o retrato de fundo era a estátua do Padre Cícero de Juazeiro. Aí, quer dizer que é Juazeiro, é o Padre Cícero, é o Padre Cícero, né? Mas olha, você está com a garganta já ficando irritado, eu vou lhe servir aqui uma água maravilhosa, que é água... Não, eu vou lhe servir, um momentinho aqui. Você quer fugir da história. Mas eu vou lhe servir porque é o nosso patrocinador, que manda essa água aqui geladinha para nós, ó. Uma água maravilhosa, água mineral cristalina dos Alpes. Vocês querem água? Isso é muito cavalheirismo dele. É porque os nossos convidados do programa Café com Leite merecem, viu? E não podem irritar a garganta. Então, diante disso, eu vejo o Padre Cícero como um profeta histórico. E a conotação que ele tinha era de que, na realidade, tudo ia acontecer, mas o que ele acreditava, o que ele aceitava, era o real. E é tanto que eu fiquei emocionado com o Papa Francisco, agora, dizendo numa entrevista pública, não sei se foi no avião, ou foi em terra, que ele disse, perguntaram sobre os gays, os homossexuais. Ele disse, quem sou eu para julgar? Sou eu para julgar. Como é que o bispo de Fortaleza, Dom Joaquim, Dom Quintino, que o Padre Cícero deu abrigo a ele no Crato, ele morrendo de fome, ele perseguido politicamente, e o Padre Cícero deu toda a ajuda a ele dizer que o Padre Cícero não era santo, que o Padre Cícero era um idiota, que o Padre Cícero era um contraventor contra a igreja. Palavra de Dom Quintino. Dom Quintino, certo? Quando ele morreu em 29, perguntaram ao Padre Cícero e Dom Quintino, ele disse, me fez muito mal. Olha a grandeza de um homem. Ele me fez muito mal, mas eu acredito que quando ele estava me fazendo mal,
ele pensava que estava me fazendo bem. É isso aí, estamos conversando aqui com uma verdadeira aula de história sobre o Padre Cícero e sobre a cidade de Juazeiro do Norte. Aqui com essa figura sem sinônimo à altura sobre os seus conhecimentos, doutor Pimentel. Aqui nós temos aqui trazendo toda essa brilhante aula de história. Não, tem um cafezinho agora, não vou falar um pouquinho agora. Eu vou lhe servir um cafezinho aqui maravilhoso aqui. Você vai ter que tomar um cafezinho aqui. Tem leite? É, café com leite. Aqui, veio aqui no programa Café com Leite e assiste, saboreia o cafezinho aqui. Aqui eu quero lhe servir. Obrigado, Muito carinho, obrigado, muito obrigado, prazer. obrigado. Eu vou falar agora um pouquinho do laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Uma de suas mais novas aquisições foi um equipamento para dosar hemoglobina glicada pelo método de HPLC, uma metodologia padrão ouro para este tipo de exame. Já disponibiliza inclusive seus exames pela internet, proporcionando maior comodidade para seus clientes. É assim no LAMIC, que tem uma equipe de 5 bioquímicos e a direção é dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e doutora Socorro Cabral Bezerra. E fica aqui na rua Padre Cícero 759, tem posto de coleta em Caririaçu, Campos Sales e na Betolândia. Saborear um cafezinho. Mandar um alô para Marilene, para Bia e Cícero, seu esposo, que estão assistindo o programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo, enquanto eu saboreio esse cafezinho, daqui a pouco nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o doutor Carlos Pimentel sobre a história política de Juazeiro. Uma verdadeira aula de história aqui para a nossa região, essa biblioteca ambulante. Mas agora eu quero falar da água mineral cristalina dos Alpes. Ela que é totalmente engarrafada sobre os mais rígidos padrões e controles de qualidade e higiene. A água mineral cristalina dos Alpes traz mais saúde com sabor de pureza. Experimente. Você encontra a água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região. Água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde agradece. Essa é nossa, é daqui. Televendas 88-3482-1810. Água mineral cristalina dos Alpes. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. É isso aí, lembrando que você pode assistir nosso programa no site programa cafécomleite.com.br. Todos os nossos programas estão lá disponíveis. Estamos transmitindo agora ao vivo também nesse mesmo site. Vai aqui o nosso abraço para o nosso amigo Alexandre Cícero, lá no posto Padre Cícero em Caririaçu, e João Pior, que esteve aqui no programa semana passada. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Doutor Marcos Aurélio, lá em Lavras da Mangabeira, assistindo o programa Café com Leite. Mendes Auricélio, lá do escritório. Lia e esposo, que eu mandei um oi agora. Muito obrigado pela sua audiência, Lia e a Marilene. Carvalho, lá da PVC, também assistindo o programa Café com Leite. E eu vou falar um pouquinho aqui da cantoria aqui do SESC, do projeto Ceará Diverso, né, do nosso diretor aqui, Vandim Pereira. Pega aqui, César, por favor, essa imagem aqui, que é maravilhosa, desse projeto aqui do Vandim Pereira, do Ceará Diverso. Muito bom o programa, viu? Muito bom. Olha aí. É o projeto de cantoria do Ceará Diverso, com apoio do SESC, não é?
E de leite, marcas e patentes também. Lógico, está aqui junto à Farmácia aí, trazendo os cantores Francinaldo Oliveira e Damião Edésio. Será realizado no Teatro Patativa do Assaré, no Sesc, aqui em Juazeiro do Norte, no próximo dia 12, às 20 horas. Sempre estou lá e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E é obrigatório, leve 1 quilo de alimento que é destinado sempre para uma boa causa, pela produção do Ceará Diverso. Doutor Carlos Pimentel, vamos continuar nosso bate-papo, falar aqui sobre essa questão do Pacto dos Coronéis. Olha, isso é uma... Deixa eu dizer uma coisa, eu estava ligando agora para um amigo meu, chamado Bruno. Bruno, tu ouviu aí, eu falei, tu, hein? Ele é coronel? Não, Bruno é um rapaz decente, é um empresário jovem. Eu estava ligando para ele, porque Bruno Medeiros é um rapaz muito bom, muito decente. E eu queria mandar Você mandou um abraço para um cara de gente aí? Mandei, tem mais aqui. Aí eu posso mandar também, não posso? Com certeza, eu quero mandar um abraço também para esse Bruno. Eu quero mandar um abraço para Bruno, para Socorro, que é a mãe dele, para Dona Gonçala, essa coisa toda. Deixa eu dizer uma coisa. O Pacto dos Coronéis foi vou chamar engendração, foi uma maneira de evitar-se as ignomínias que existiam no Cariri. Porque eu mandava matar um parente seu e você mandava um parente meu me matar. Então, havia muita turbulência criminal nesse conceito. E o padre Cícero, que tinha uma visão extraordinária, queria que a pastoral, o exercício evangélico dele, fosse de pacificação. E Juazeiro, quando foi escolhido para ser município, que Floro, numa violência, sei lá, tirou de Caririaçu, do Crato, da Barbalha e Missão Velha, um pedaço de terra de cada um. Hoje eles reclamam dessa invasão. O padre queria que invadisse, queria que pacificasse. Aí veio os Dantas de Missão Velha, vieram os Botelhos de Caririaçu, vieram os Sampaio de Barbalha, meu bisavô, José Alves Pimentel, do Quixará. Quixará. Que hoje é Farias Brito. Tá certo? E os de Beijo Santo de Barro. Então, a criação do município foi uma criação sem precedentes. Todos eles calaram a boca porque era o padre Cícero. Não era Leite nem Pimentel, era o padre Cícero. Então, eles permitiram que o retalhamento do Caririaçu, do Crato, do Barro, de Missão Velha, de Barbalha, fosse possível, porque era o padre Cícero, que era, segundo os escritores mais avantajados, o coronel dos coronéis. Era um sacerdote com uma visão extraordinária, um homem no conhecimento eclesiástico profundo, mas tinha o comando. Leite, vá ali e diga a Salviano que é desse jeito que eu quero. Aí Leite não podia obliterar, não podia negar. Ia lá e dizia a Salviano: Pimentel, vai Mauro Sampaio e diga a Mauro Sampaio que é assim que eu quero. Quer dizer, ele tinha o poder de comando. Não era um padre comum. Era um coronel. Na acepção socialística, né,
O que Mas você é bom pode lembrar o examinar, seguinte. a sociologia da época, ele era um coronel. Não, e eu diria que ele não seria um determinante, ele não seria... Mas eu diria que ele era um líder, porque as pessoas o obedeciam. Até porque ele instituiu Não era o sob município pena de de alguma Juazeiro. coisa. Sim, ele instituiu o município de Juazeiro e era o vice-governador Vice-governador. do estado, a ponto de depor um governador, o Franco Rabelo, não é? E que tentou denegri-lo de todas as formas. Toda. Né? E outra coisa, se você hoje, na acepção universal da coisa, em 98, a última vez que eu estive na Europa com o padre Murilo, a gente estava na fonte de Treve, Fontana de Treve, eu, Neuma, esposa Daniel, a mulher de Hugo Melo, a mulher de Zé Benedito, a gente conversando, e chegou um pessoal do Paraná. Você veja, do Paraná. Esse é o padre Murilo. Não era Murilo, depois a gente conversa no jantar, ele e Mazarello jantando, ele disse, não sou eu não, o referencial era o padre Cícero. Depois de Dom Pedro II, o homem mais biografado do país chama-se padre Cícero João Batista. Quer dizer, a igreja perde bispo, padre, vigário, perde uma imensidão de devotos quando relega o padre Cícero. Ele dizia muito, depois da minha morte, é que o Juazeiro vai crescer. Porque, como eu disse a você, o padre Quinderé fez um sermão lá meio estrambótico lá, sei lá, e ele disse, não, meu padrinho, ele se preocupou com os senhores, não se preocupe não, a igreja vem buscar depois. Hoje, a igreja vem buscar o padre Cícero. Por quê? Porque o evangelismo cresce, os evangélicos crescem, e se há um referencial católico para que a igreja, enquanto igreja histórica, de 2000 anos, de Pedro, segundo o Papa, ou os papas precedentes, que é a igreja de Pedro, daí a expressão Petrus, tu és Petrus, superante Petrum eclesiástica, edificarei minha eclésia, quer dizer, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, enquanto a igreja católica dominou o mundo, reformou a história, na Idade Média, modificou os costumes, ele, depois de 100 anos, é um padre procurado. Porque, Leite, você procura em qualquer canto Daí do mundo. iniciou-se o coronelismo? Não. É por aí. É porque, veja só, eu não diria que o coronel, o padre Cícero foi um coronel. Não, foi um coronel. em tese ele não foi. Não, em ele tese, não foi. mas eu digo pelo princípio da liderança. Pronto, liderança. aí né? sim. Então, da liderança. logo em seguida veio o Pacto dos Coronéis. Né? O Pacto dos Coronéis foi feito em 1911, que resultou no ano da emancipação. Da emancipação política. Agora, tem uma coisa interessante que o padre Cícero avocou sobre ele, é a espiritualidade da devoção. Porque se você examina na história do mundo, Frei Galvão, Dom Bosco, Matheus de Calcutá, ninguém foi, ao mesmo tempo, a similitude política e eclesial que o Padre foi. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Quer dizer, você hoje vê um governador do Estado, um presidente da República, de joelho, rezando, pedindo, implorando ao Padre Cícero. Quer dizer, se é uma
uma continência política, tudo bem, mas que é uma devoção, alguma coisa espiritualizada, é. Até porque o Papa Bento XVI e esse bispo do Crato colocou essa situação, que o Papa era cardeal, que era o Ratzinger, José Ratzinger, quer dizer, a igreja precisa rever muito erro que ela cometeu. Mas eu acho que com o Papa Francisco aí nós... Pois é, porque Joana d'Arc foi queimada viva há 400 anos atrás, 500 anos atrás, queimada viva como feiticeira. E posteriormente foi eleita santa. Não é? Savonarola, que foi um sacerdote cultíssimo na igreja, foi queimado vivo. Não é? Então, tem todos esses componentes históricos. A coisa mais interessante que eu acho na Igreja Católica é uma frase do cardeal Racine. A Igreja é uma realidade histórica sujeita à história. A história, muito bem. Então, quer dizer, você tem que ter esse comportamento de compromisso com a história. Hoje, eu fiz uma coisa, está errado, mas a história, mais tarde, pode me corrigir. Vai ditar as regras da verdade. Da verdade. Vamos saborear mais uma aguinha mineral cristalina dos Alpes aqui. Convidado tem que ser... Eu queria saber saborear a água quanto mineral. é que ele está ganhando desta propaganda. Rapaz, essa água mineral aqui, eu não ganho. É a melhor da região, é a melhor do Ceará. É a água mineral Minha cristalina filha, dos Alpes. eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma pessoa que vai querer cobrar de você essa fotografia. Mas daqui a pouquinho ela vai lhe passar a fotografia que eu vou falar do Hospital de Fraturas. É propaganda. Hospital Eu de fui Fraturas, radialista, é eu o sei o que único é hospital isso. particular na região. Eu sei. Tem mais de 30 anos e ainda continua na busca pela qualidade e atendimento diferenciado. Além do atendimento em traumatologia, que é a sua especialidade, e mantém uma maternidade equipada com o que há de mais moderno em tecnologia. Eu estou falando do Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri. Este que possui em seu quadro de profissionais qualificados e com larga experiência em cada especialidade. O Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri fica na Avenida Padre Cícero, bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço, meu amigo Beto Mendonça, e também para o Dr. Bosco, que esteve aqui no programa Café com Leite. Vamos saborear mais um cafezinho aqui, rapidinho, antes do intervalo. Cafezinho aqui. Meu amigo, você quer que eu fique preto. Eu quero que você venha de preto, mas você vai saborear o cafezinho sem nome. Esse cafezinho não tem nome. Olha, é padronizado aqui, mas essa câmera aí não mostra. Você tem que mostrar naquela câmera ali que é padronizada. Aquela ali, essa daqui. Não, eu mostrei em todo canto. Eu vou sair para divulgação. Intervalo de apoio cultural, daqui a pouco nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Café com Leite, falando agora das drogarias avenidas. Vamos falar das drogarias avenidas, comprar medicamentos similares e genéricos com o melhor preço da cidade, a prazo ou no cartão Avenida Card. Você só encontra nas drogarias avenidas e na farmácia da Ana. Drogarias Avenidas, a direção certa da sua saúde. Drogarias Avenida em Juazeiro e Crato. Espera por você, a direção certa da sua saúde. Doutor Carlos Pimentel, falamos aí da história, dos coronéis, do Padre Cícero. Agora vamos falar de doutor Pimentel. 3 mandatos na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Quando foi mesmo esse período? Olha, eu fui vereador nos anos 70. Eu fundei a Rádio Progresso em 67. E me credenciei num programa político, né, de crítica, que eu era crítico político, me credenciei como
uma pessoa que figurava, até porque eu sou jornalista da Associação de Jornalistas do Interior. Ainda hoje sou. Agora, eu fui de uma Câmara de Vereadores em que tinha homens de respeito, homens de vergonha. Quando foi seu último mandato? Meu mandato último foi em 86. Terminou em 86? Em 86. Eu tinha colegas vereadores e eu fui membro de todos os cargos da mesa diretora. Fui vice-presidente, fui secretário, fui segundo secretário e fui presidente. Foi na época que eu fui prefeito no interstício de Ailton e Getúlio. Fui prefeito por 15 dias. E eu era moço, eu tinha 24 anos de idade. Agora, no meu tempo, vereador era um Gumercindo Ferreira, que fez a estátua do Padre Cícero, o hotel municipal, o ginásio municipal, o mercado municipal e abriu a Castelo Branco. Mas Gumercindo? Sim. Na gestão de Mauro. De Mauro e de Orlando. E como secretário de obras, morreu com um salário mínimo. Gumercindo. Eu sou de um tempo que Valdir Sabiá era cessionário de algodão para os coronéis Adalto e Humberto Bezerra e Orlando. E se não fosse o filho, que é médico, Sodson, que era meu colega vereador, tinha morrido de fome. Valdir Sabiá. Eu sou de um tempo que Chiquinho Barbosa, no Horto, trazia 2.000, 3.000 votos para dar a qualquer deputado, se não fosse meu cunhado Hélio Camilo, ele tinha morrido de fome, porque ele foi fundador do Jogo do Bicho. Eu sou do tempo em que Luiz Anastácio era dono da Palmeirinha e morreu sem uma casa para morar. Eu sou do tempo que Cazuza Alves foi ao gabinete de Mauro Sampaio, eu era advogado de Mauro Sampaio, me pediu 2 milhões de tijolos. E olha que Cazuza Alves era dono de muitos prédios em Juazeiro. Eu sou do tempo de homens íntegros, honestos, capacitados, verdadeiros, vergonhosos, não desta fámula que está aí, de ladrões, de safados, de levar mercadoria para dentro de casa. Eu fui vereador numa época em que vereador servia o Juazeiro, não se servia do Juazeiro. Você acredita hoje, já que você está fazendo referência à Câmara atual, você não culpa parte disso à população? Culpo, sim, que a população devia escolher quem são os seus representantes. Agora, eu queria dizer também que determinadas pessoas deviam ter pejo, vergonha de se apresentar como candidato para não manchar a história de Juazeiro. Porque eu estava em Belém do Pará 3 meses atrás e vi numa cena de manhã, tomando café, num hotel, alguém dizer: isso é um município sem vergonha, isso é um povo safado, e eu calado, com vergonha de ser juazeirense. E hoje, Leite, apesar de ter ido para a Europa, representar Juazeiro em 98, no centenário do Padre Cícero, na Itália, eu tenho vergonha de ser juazeirense.
Bom, mas vamos voltar aqui para o seu mandato. Quando você disse que foi vereador por 3 mandatos, Sim. exerceu a prefeitura por 15 15 dias em média, eu lhe pergunto, quando você participou de um grupo de homens, de cidadãos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, Sim. e ouvi falar de todos, Sim. eu quero saber dos seus projetos à época. O projeto principal que eu fiz foi os 150 anos do Padre Cícero, foi os 100 anos de Flor Bartolomeu, foi com o auxílio de Mauro Sampaio, inserir Juazeiro no calendário mundial. A estátua do Padre Cícero, hoje, é um monumento de caráter mundial, porque Mauro, o maior prefeito da história de Juazeiro, me chamou e disse, estude isso e faça isso. E eu fiz. Não é porque eu fui advogado dele, não é porque eu sou íntimo dele, da amizade dele. É porque ele queria uma projeção violenta do Juazeiro a nível de Coliseu de Roma, de Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Ele queria projetar Juazeiro. Porque se há um homem na história de Juazeiro do Norte que tem um compromisso de promover o Juazeiro, esse homem chama-se Mauro Sampaio. Exatamente. Muito bem, agora vamos lá. Só nós estamos chegando ao final, eu quero que você retroaja aí. Eu queria saber o nome dos nossos prefeitos. Faça uma... Para você não vir de lá para cá, porque do Padre Cícero para cá é muito distante. Tem muita gente. Pois vai voltando, eu quero saber. Tem muita gente. Eu quero aprender. Tem Feitosa, que foi um atrabiliário. Conserva Feitosa. Antônio Conserva Feitosa, que foi um homem atrabiliário. Teve Mozart Cardoso de Alencar, que foi deposto, depois pelo governador, e foi uma interventoria. Teve Zé Monteiro de Macedo, que foi o único prefeito que deu o que era dele a Juazeiro. Ele deu um sítio, que ele plantava mandioca, que hoje é o porto regional do Cariri. É tanto que o apelido dele é Zé Mandioca. Porque e não tem nenhuma homenagem a ele, né? Nenhuma. Teve o Zé Geraldo da Cruz, que foi enfermeiro particular do Padre Cícero. Teve João Bezerra de Menezes. Teve Orlando, que foi o propulsor, mas o grande prefeito do Juazeiro, da renovação de Juazeiro, depois de política de PSD, o DN, essa coisa toda, foi o coronel Humberto Bezerra. Muito bem. Estamos conversando aqui com o doutor Pimentel, essa figura sem denominação, né? sem qualificação, sem sinônimo à altura sobre os conhecimentos. Agora, nós precisamos aqui. Hoje eu disse uma pessoa, eu vou repetir, e diga aos jovens de hoje, a você inclusive, uma menina que está aqui. A gente promete muita coisa e cumpre muita coisa. Só uma coisa a gente não promete, é não querer mais conversar com ninguém. Então... É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Eu quero agradecer de coração aqui ao doutor Cássio Pimentel, meu amigo, que esteve aqui me dando particularmente uma aula de história sobre o Juazeiro. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Tantas vezes quantas você quiser, eu volto aqui. Estarei lhe porque eu acho bom contar a história da minha cidade. Se bem que diante dessa esculhambação que está aí, a gente fica com vergonha. Mas aí você vai contar, vamos dividir essa história política de Juazeiro em várias etapas, né? Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta aqui com o padre Joaquim falando sobre a história religiosa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores aqui, se Deus quiser. Que bom. Terça-feira estaremos com ele aqui. Um abraço a todos, obrigado a todos que fazem o programa por trás das câmeras. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá. Tá.